Olá, bem-vindo a mais uma interação do programa Conversando com Jefferson. Eu recebo Taylor Borba, filho de um amigo meu, Altamir Borba. Bem-vindo, Taylor. Obrigado, doutor. É um prazer estar aqui. Vai ser muito bacana essa nossa conversa. Eu me sinto honrado em estar aqui essa noite. Eu que me sinto dessa forma, Taylor, e que seu pai já veio aqui no nosso programa, conversando bastante. Nós somos amigos de infância. Um abraço, Altamir. Não é? E eu fico até um pouco assustado quando vejo já você, assim, grande, né? Já, pastor também, não é? Começando na cidade. É verdade. Eu fico até preocupado. A minha idade, você já está com muita idade assim. Taylor, você foi pastor muito jovem, não? Agora em fevereiro, 2 de fevereiro, faz 6 anos que eu assumi o pastoreio da igreja aqui em Timbaúba, Verbo da Vida. Mas de onde veio essa inspiração para ser pastor também? Então, ser pastor, doutor, não é uma profissão, nem é uma escolha pessoal, apesar de envolver a escolha pessoal, né? Mas é um desígnio, é uma vocação. O apóstolo Paulo fala que foi chamado desde o ventre materno. Davi, no Salmo 139, diz que quando ele estava sendo formado no ventre da mãe, os dias dele já estavam escritos no livro de Deus. O profeta Jeremias disse que Deus, quando chamou ele, disse: antes de você ser formado no ventre da madre, eu te conheci e te chamei como profeta às nações. Então, assim, o chamado pastoral, ele é uma chamada divina. E na medida que você se aproxima de Deus, você vai sentindo e percebendo aquele chamado, né? No meu caso, eu cresci na igreja presbiteriana, eu pequenininho, né? Meus pais já frequentavam lá. Então, criança ali, eu já achava bonito os presbíteros, o pastor. Então, mas não sabia, né, que aquilo ali já era os indícios do chamado de Deus. Na adolescência eu me afasto do Senhor, mas quando eu volto para Ele ali nos 18, 19 anos, eu sinto fortemente o chamado de Deus para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E aí a gente vai sendo treinado, né, pela nossa liderança, vai para o seminário, vai se amadurecendo em Deus e vai sentindo o chamado dele mesmo. É algo sobrenatural. E para o jovem que hoje está nos escutando e também acredita que tem essa vocação, que melhor orientação você dá para essa pessoa, para esse jovem? Alguém que está na igreja, entregou a vida a Jesus, está ali na igreja, sente um chamado para pregar o evangelho, não quer dizer necessariamente que vai ser um pastor, né? Porque pastor é aquele que cuida do rebanho da igreja, mas ele pode ser um evangelista, né? Aquele que vai pregar o evangelho, ganhar vidas, pode ser um profeta, pode ser um apóstolo, um fundador de igrejas, aquele que vai começar novos trabalhos, pode ser um mestre, alguém que vai apenas ensinar, né? Mas tanto para o pastor como para os outros dons ministeriais, a principal coisa é ler a Bíblia e orar, se aproximar de Deus. O primeiro passo, alguém que está na igreja e sente uma vocação divina, um chamado de Deus para pregar, é se preparar. E a fonte é as Escrituras, né? A Bíblia Sagrada. E depois vai vir os seminários, os livros que você tem que ler, tem que se preparar, mas o principal é a Bíblia, a palavra de Deus e a oração. É ter comunhão com Deus através da oração. Dessa forma você começa a se aproximar de Deus, e quanto mais a gente se aproxima dele, a gente vai se descobrindo, né? O chamado dele para nós vai ficando mais claro. Bom, então esse jovem que acredita que teve chamado, que está lendo a Bíblia e pretende, mas tem uma formação formal, tem, não é? E o tempo dessa formação? Vai depender muito do ministério que ele faz parte, né? Por exemplo, o Verbo da Vida, que é o ministério que eu faço parte, nós temos um seminário próprio, né? Então é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ele tem duração de 2 anos, 3 aulas por semana, segunda, quarta e sexta. Esse é o primeiro. Depois dele tem a Escola de Ministros, que é mais 1 ano. A Escola de Ministro é como se fosse uma pós-graduação desse seminário. E ainda tem um outro curso, que é para aquele que sente-se chamado para uma outra nação. Então tem a Escola de Missões. Então tem todo um processo, né? Mas eu diria que o principal treinamento é na igreja local. Alguém que tem um chamado de Deus, o principal treinamento dele é na igreja que ele faz parte. Servindo ali nos departamentos, trabalhando ali na obra local, sendo treinado pelo seu pastor. Porque até o pastor local que vai reconhecer o chamado na vida daquela pessoa, vai trazer ele para perto, vai começar a dar oportunidade, vai começar a encaminhar ele, né?
Então, servir na igreja local, e na medida que ele for crescendo em Deus, o próprio pastor dele, a liderança dele, vai encaminhá-lo, né, para o seminário do seu ministério. Porque o presbiteriano tem um seminário, o batista tem um seminário, o assembleano tem um seminário, o adventista também tem um. Sim. Então vai depender do ministério que ele faz parte, né? A duração, o tipo de seminário, qual vai ser. Bom, bem esclarecedor. É. E esses cursos de teologia, que tem muitas faculdades por aí? Então, eu vejo até faculdade não religiosa, Sim, né? certo. Tem curso de teologia. Eu não acho bacana. Eu acho que você deve crescer aonde você está plantado. Não faria sentido eu, como pastor do Verbo da Vida, deixar de fazer o seminário da minha denominação para fazer o seminário de uma outra denominação. Nada contra. Hoje, como eu já tenho da minha, eu posso fazer de outra. Mas assim, você tem que crescer onde você foi plantado, porque existem particularidades, né, doutrinárias. Então, cada ministério tem uma tradição, tem doutrinas específicas. Alguns ministérios têm usos e costumes, a forma como ele ministra, a liturgia do culto. Então, se você está plantado em determinado ministério, cresça lá, faça o seminário daquele ministério, cresça nas escolas daquele ministério, né? Eu não acho muito interessante esses cursos de teologia de faculdades assim. Sim. Porque é uma coisa muito abrangente, que não se... É melhor você crescer onde você está plantado. Se você é batista, faça o seminário da Batista. Se você é pentecostal, da Assembleia de Deus, faça o curso de teologia que a Assembleia de Deus indica. Né? Se você está no Verbo da Vida, faça o Centro de Treinamento Bíblico Rema. E o Verbo da Vida, essa igreja aqui em Timbaúba, tem quantos anos já? Aqui em Timbaúba, o trabalho começou há 13 anos atrás, né? No ano 2009. Inclusive, uma tia minha, Vânia Borba, Sim. ela começou a trazer essa palavra da fé para cá, e reuniões ali nas casas familiares. O grupo foi crescendo, né? Meu pai passou um tempo também à frente dessa obra no início. Depois minha tia voltou novamente. Depois veio um pastor para cá chamado Pastor Rodrigo. Hoje ele é pastor do Verbo da Vida em Candeias. Depois foi levantado um pastor local aqui que durante um tempo ficou. E comigo faz 6 anos. Que bom, que bom. É. E hoje essa igreja, a sede fica onde? A sede nacional fica em Campina Grande. Inclusive eu estava lá agora essa semana que passou. Que bom, que pertinho. Estava numa conferência lá de ministros, eu acredito que por volta de uns 4.000 ministros. Muita gente. Muita gente. E essa é a Nordeste. Sim. Tem Centro-Oeste, tem Sul, né? São várias conferências para pegar cada região. Então a sede nacional fica em Campina Grande, mas eu tenho uma sede... Mas ela teve início em Campina Grande mesmo? Então, os fundadores é um casal de americanos, Sim. né? Inclusive era um homem que não tinha muita instrução. Ele era um caminhoneiro nos Estados Unidos e a sua esposa era uma bancária, né? Ele era um caminhoneiro e fazendeiro, um homem muito bruto, mas ele teve um encontro com Jesus, né? Se tornou pastor metodista lá nos Estados Unidos. Mas aí ele conheceu essa palavra da fé, né? É o rema, a palavra falada, a palavra revelada. E Deus deu uma instrução a ele, para ele ir para... Ele morava no Alabama, e Deus chamou ele disse que ele deveria ir para Tulsa, Oklahoma, fazer o rema lá. Sim. E enquanto ele fazia o curso, Deus também chamou ele, né? Se vá para o Brasil ensinar fé ao meu povo. Ele não sabia nem onde o Brasil ficava. Ele não sabia nem que o Brasil ficava nas Américas. E aí, só que ele tinha tido um contato com um brasileiro. Já. Quando ele era pastor metodista, ele chamou um pregador brasileiro para pregar na igreja dele. E esse pregador disse lá na igreja dele o seguinte, disse: Bud, todas as promessas da Bíblia são para nós hoje. Ele nunca tinha escutado isso, né? Ele disse que ficou pensando naquilo. Todas as promessas da Bíblia são para mim hoje. E esse foi o primeiro contato que ele teve com o brasileiro. E tempos depois, Deus chamou ele para o Brasil. Vá para o Rema, estude 2 anos lá, depois vá para o Brasil e ensine fé ao meu povo. Então veio ele e a esposa, sem falar português. Ela conta que trouxe vários papéis higiênicos dentro da mala, porque ela achava que era mata. Ele não tinha papel higiênico. Então, aí chegaram aqui, a primeira igreja do Verbo da Vida foi em São Paulo. Um dia ele estava orando
e Deus falou uma palavra no coração dele, Nordeste. Ele não sabia o que essa palavra significava. Eles aprenderam português assistindo televisão. E aí um dia ele orando, buscando a Deus, uma palavra veio no coração dele, Nordeste. Aí ele perguntou a um irmão lá da igreja o que significava essa palavra. Aí o irmão disse a ele que era uma região do Brasil. E aí ele viajou aqui pelo Nordeste de Kombi, conheceu várias cidades, né, as principais capitais do Nordeste. E eles, quando chegou em Campina Grande, estava hospedado num hotel. Deus falou com ele que aquele seria o próximo passo do chamado dele no Brasil, né? E aí ele veio para Campina Grande, deixou 3 igrejas lá em São Paulo, veio para Campina Grande e daqui a gente está alcançando o mundo, né? O Verbo da Vida hoje está em mais de 20 nações. Que bom. E Buddy, é isso? Buddy Wright. Buddy Wright. Ele já partiu para o Senhor. Sim. Em 2013 ele dormiu em Cristo, né? Faleceu. Sim. A gente chama dormiu, partiu para o Senhor, mas a esposa dele está ainda pregando o Evangelho. Ela fica em Campina Grande, não? Oi? Ela reside em Campina Ela Grande? reside em Campina Grande. Hoje o presidente do nosso ministério é o apóstolo Guto, é o sucessor. Foi treinado por ele, foi um Sim. filho para ele, né? Tá. Durante, acho que mais de 30 anos, serviu ele no ministério, foi treinado por ele. E ele ainda vivo, né, passou a liderança do ministério para o Guto. Brasileiro. Brasileiro, o Guto é brasileiro. Muito bom. Em Timbaúba hoje, como é a igreja de Timbaúba? Fica lá em Timbaubinha. Timbaubinha. Fica ali na Avenida Borba, Timbaubinha, né, próximo ao posto de Timbaubinha, sentido Queimadas. Sim. Nossa igreja, eu diria que 60% são jovens, né? O Sim. pastor é jovem, então eu acredito, eu não sei a porcentagem certa, Sim. mas eu acredito que hoje 60% da nossa igreja são Jovem. compostos de jovens adultos. Sim. Mas também temos pessoas da melhor idade, né? Temos pessoas da terceira idade. E temos avançado, crescido, né, naquilo que Deus nos chamou para fazer aqui na cidade. A gente tem passado por um processo de crescimento, mudamos de prédio agora recentemente, para um prédio maior, mais novo, um bairro residencial, a gente saiu do centro para um bairro residencial, né? Então, assim, essa mudança geográfica também trouxe uma mudança espiritual, a gente percebe um crescimento acelerado. Estamos avançando, né? Ganhando vidas, ensinando a palavra de Deus. Eu já tive a oportunidade de comparecer, de participar, já. Culto de Muito casais. agradável, verdade. Eu vejo também que se incentiva muita música também, não é isso? Também. Você é músico, também toca bem? Não, lá? eu toco muito pouco violão, 2, 3 notinhas ali, só para o meu momento de adoração a Deus pessoal, mas eu não sou músico, não. Mas o seu pai é músico. Meu pai é. Você puxou o pai é o pastor, você é pastor também, é música. Música eu não tenho esse talento, não tenho esse dom, não, apesar de achar muito bacana. Agora, o louvor na igreja ele é muito importante, né? Quando a gente vai para as escrituras, a gente percebe que os anjos, eles louvam a Deus. A música foi Deus quem criou, né? E todos os ritmos pertencem a Ele. E o louvor é um momento, assim, de quebrantamento. Eu, particularmente, o momento do louvor no culto, é um dos momentos que eu mais me entrego a Deus, né? Levanto as mãos ali, fecho os olhos, a gente esquece das contas que tem para pagar e verdadeiramente ele derrama, né, o coração diante de Deus ali. Um louvor agradável a Ele. Então o louvor é muito importante, é uma das partes muito importantes do culto, né? É o louvor, porque o louvor ele desarma. Às vezes alguém chega ali perturbado, cheio de problema, brigou com a esposa, as contas estão atrasadas, está com depressão, aí o louvor começa a tocar nos corações, a pessoa vai se quebrantando, vai se derramando diante de Deus. Então quando chega o momento da ministração da palavra, é como a terra que foi arada, né? A terra foi arada, o solo está preparado para receber a semente. Então o louvor é isso. É arando o coração para a palavra chegar como uma semente e produzir bons frutos. Muito bom, Taylor. Taylor, eu quero agradecer aqui a sua vinda ao nosso programa, de coração. Que venha mais vezes. Ah, com certeza, Não doutor. Eu que agradeço, muito agradável, muito bacana poder falar um pouco de quem somos, né? E o que fazemos. Legal demais. Ô, Taylor, toda vez, no final do nosso programa, o nosso convidado tem as considerações finais. Mas que tal você, nesse momento aqui, poder ajudar mais alguém, mais alguma pessoa? Dar uma palavra, né, dar um conselho, alguém que esteja agora necessitando de orações, Amém. de uma palavra bendita. Amém. Tem um versículo que eu gosto muito,
se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. O contexto desse versículo é que os israelitas tinham sido levados escravos para a Babilônia. E lá, como escravos, né, na terra da Babilônia, Deus mandou uma mensagem para eles através do profeta Jeremias. E essa mensagem é assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de fazê-los prosperar e não de causar dano algum. Então, podemos trazer essa promessa da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Aquele povo estava escravizado lá, longe da sua terra, longe da sua família, e Deus disse para eles o seguinte: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano algum. Essa promessa de Deus, ela se aplica à sua vida. Independente do que você esteja vivendo, independente do dia mal que você esteja vivendo, do buraco que você tenha caído, os planos de Deus para a sua vida são planos de fazê-lo prosperar, planos de dá-lo um futuro com paz e esperança. Então, Deus, ele é especialista em mudar circunstâncias, mudar destinos. E os planos que ele tem para a sua vida são planos de te fazer prosperar. Tem um versículo lá em Provérbios, eu vou ser breve, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não importa como a sua vida está, não importa como as suas emoções estão, como o seu coração está, por mais que ele esteja quebrado. Se a partir de hoje você começar a reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, ele vai endireitar as tuas veredas. Eu, quando entreguei minha vida a Jesus aos 18 anos, eu tinha parado de estudar na 5ª série, eu fumava maconha todos os dias, eu não tinha nenhuma profissão e estava sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas quando eu disse um dia naquela igreja que eu queria receber Jesus como Senhor da minha vida, ele começou endireitando as minhas veredas. Deus, ele começa endireitando cada área das nossas vidas. Ele te livra dos vícios, você volta a estudar, você começa a trabalhar, Deus te dá uma família, ele te faz prosperar e torna você um espelho daquilo que ele quer para o homem. Eu tenho provado na minha vida que essa palavra é real. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se você reconhecer Jesus hoje como Senhor e Salvador e começar a andar segundo a palavra dele, a sua vida vai mudar drasticamente. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer que só poderia ter sido Deus. Então fica na paz do Senhor Jesus, que essa palavra ela prospere no seu coração. Amém. Amém. E agradeço. Amém. Você, determinação, coragem e fé. Com isso podemos mover montanhas. É verdade. Um abraço. Não esqueça, hein? Aí, curta, compartilhe, mande seu recado. Um abraço e até mais.